agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então, falando sobre na direção certa, nós estamos falando sobre, nós temos uma mentalidade do reino. Eu venho falando, se você é novo, está no nosso meio, eu já estou nessa série de mensagens há várias semanas, aliás, acho que desde março. E é assim mesmo, que eu entendo o que Deus está fazendo esse ano. Eu disse aqui, eu quero repetir para você, que o que Deus está fazendo esse ano, aqui nesse lugar, é para os próximos anos de fundamento em você. Porque os próximos anos não serão fáceis. A cada ano, essa terra está ficando caótica. Porque o final dos tempos está chegando. Então nós somos dependentes disso. De alinharmos de maneira contínua uma mentalidade lavada pela palavra, sendo inserida de contínuo no nosso coração, fortalecendo os nossos fundamentos. Então, o que você pensa vai acabar te levando para algum lugar, porque nós nos posicionamos com base no que nós pensamos. É sempre assim. É a minha mentalidade que age. Quem é que está governando e dominando é o que domina. Então, eu disse que qual é o segredo de andarmos na direção certa é pensar certo. E aí eu terminei com essa frase. E daqui eu quero conversar algumas coisas com vocês assim muito legais. Porque ontem eu estava pensando sobre isso. O homem sempre será servo da sua mentalidade. Ele muitas vezes não sabe discernir. Isso não posso falar além do mundo lá fora, porque não tem verdades, então está nas trevas, não consegue enxergar. Mas o povo de Deus, o inferno fica em cima e perturbando, para que você fique com uma viseira, ou sei lá, uma coisa que impeça de enxergar que nós vivemos por uma mentalidade, e que eu não posso permitir que a minha mentalidade seja a minha antiga maneira de viver, antes de se tornar nova criatura. Porque como mentalidade antiga, de velha criatura, eu não venço. Por quê? Porque a composição é das trevas, a inspiração é fora da palavra. Tudo que não é vida, gente, não tem um meio termo. Não tem meia vida. Ou tem vida, ou tem morte. Quem está pegando? Muito legal. Por mais bonito que seja, os conceitos podem parecer legais, podem parecer que são bons. Se não for a verdade, não vai edificar a minha vida. A verdade precisa prevalecer. E Deus trabalha dessa maneira, sabe? Sempre trabalhou. E aqui agora vai o que eu quero te falar. Tem a ver com esse verso aqui, tem a ver com alguns que eu vou levantar nessa manhã, mas Deus, sabe, Ele sempre fala algo para que aquilo seja registrado em nós. E quando Deus diz algo para nós, envolve por trás disso um posicionamento. É por isso que Paulo diz lá, o justo, ele viverá por um posicionamento contínuo com a verdade, isso envolve fé. É o nosso estilo de viver. Diga aleluia. Paulo também disse, visto que nós andamos por fé e não pelo quê? Então, o que mais acontece na nossa jornada cristã é que Deus, Ele tem sempre algo para te falar. Mas escuta isso, aí vem Satanás, o diabo, para falar uma outra coisa. Então, se Deus te diz algo, é a primeira voz. Pode estar certo que a segunda voz vai surgir. Por quê? Porque Ele quer te tirar desse caminho, dessa mentalidade da verdade, para que você não execute, você não fique nela. Então isso já começou em Gênesis, no capítulo 2, 16, 17, quando Deus disse para Adão e Eva, não coma desse fruto, da fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. No jardim você tem livremente, você tem liberdade para comer o que você quiser, mas dessa árvore não comerás. Bem claro. Um pouquinho mais à frente nós vemos em Gênesis capítulo 3, que o diabo chega para Eva e, Eva, mas o que Deus disse? Deus que você não pode, Ele disse que você não pode comer dessa... Eva! Aí começou a conversa, né, meu? Mas Eva, escuta uma coisa, não é bem assim, porque aí vem a enrolação, vem o somebody love.
Vem, um pacote que parece legal, parece confortável. Depois ele olha para a árvore assim, deu aquele desejo de ir lá, agradável aos olhos, boa para comer. Faz sentido. A segunda voz sempre faz sentido, mas ela não é a garantia da tua vitória. É do inferno. Com finanças, Deus põe algo no teu coração para você trazer para a obra dele, ou fazer algo para uma pessoa, mas se eu não vou e executo isso rápido, a segunda voz vai e levanta. Você não pode. Não tem as continhas aí para pagar esse mês, você se lembra? E pai e tal, e essa voz vem conversando, te tirando da primeira que havia inspirado você a fazer algo. Por isso Paulo falou, se você tem desejo no teu coração, porque há uma inspiração, seja pronto para realizar, cara. Porque a segunda voz sempre se levanta para contradizer a primeira. Quantas são as inspirações de Deus que chegam no teu coração através das mensagens, de coisas que Deus te fala, e que passa o tempo, a gente não resolve, a gente deixa para amanhã, e no outro dia, outras vozes vão se levantando, e daqui a pouco eu me vejo. Sabe, tem coisas que Deus já te pediu para fazer, já tem um tempo, por que não foi feito? Olha só. Porque uma outra voz se levantou. Está com pressa, calma. Não precisa ser assim. Ele conversa de maneira contínua, gente. Vários exemplos na Bíblia. Quer ver mais um? Mateus capítulo 16. Não precisa abrir. Jesus chega para os discípulos e começa a compartilhar com eles. Olha só, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra na mão dos anciãos, que eu morra e que eu ressuscite no terceiro dia. Jesus conversando. Jesus terminou de falar, vem Pedro, Senhor, vem cá. Vamos ali na lanchonete. Você quer o quê? Um misto quente, um suco de laranja? Mas olha, Senhor, deixa disso. Para com isso. Isso jamais acontecerá, porque eu estou aqui para protegê-lo. Essa é a minha versão. Eu já coloquei algo aqui, que é a voz do inferno. Já pensou, Jesus, faz sentido e tal. Jesus na hora repreendeu. Opa, Satanás, arreda. Porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens, cara. Eu já saquei. Você quer me tirar daquilo que eu sei que eu preciso fazer. Foi usado uma pessoa do próprio convívio de Jesus, gente. E o que mais acontece, às vezes você é o único que está servindo a Deus, que Deus te transformou, é o pessoal da tua casa te perturbar todo dia. Vai dar dinheiro para pastor? Mais uma vez, vai lá, já não basta ir domingo de manhã? Tem que ir domingo à noite? Quinta-feira também? Só te perturbando, para você soltar essa corda. Ele vem ali naquela pressão. É a segunda voz. E dando uma olhada assim pela Bíblia, um pouco que eu conheço, levantando situações, queridos, isso não é novo, não é dos dias de hoje. Sempre existiu e começou assim, foi assim que o homem caiu, foi assim que o homem começou a andar para trás, porque deixou a segunda voz prevalecer. Ficou com a segunda voz. Quem está pegando? Nessa área eu já aprendi isso. E aqui também, eu falo para o pastor Teixeira que ele administra aí, quando Deus põe algo no meu coração, na inspiração de doar algo para outro ministério, qualquer coisa, é rápido, eu chego assim, já estou chegando, vamos ao banco agora. Para não deixar que o meu pensamento fique assim, olha as contas da rádio, da televisão, Porque se Deus disse algo para ser feito, é porque por trás já está toda a providência. Não, mas o inferno não quer que você pense assim, ele tem que jogar um outro pensamento para te tirar disso aí. Em muitas passagens fala sobre isso, vou dar um exemplo de uma outra. Quando o povo de Israel chega a Jericó, Deus dá uma instrução para Josué dizendo o seguinte, olha, vocês vão despojar tudo isso aí, trazer toda essa riqueza para a casa do Senhor, então ninguém vai ficar com nada. Aí Acã chega lá, olha uma capa babilônica, umas moedinhas de prata, tudo na frente dele.
uma barra de ouro. E aí sobe o segundo pensamento. Rapaz, não vai fazer a menor diferença. Escuta, cara, você lutou, rapaz. Você suou, batalhou. Isso não tem problema nenhum, rapaz. Tem muita riqueza aí. Isso aí é para você. Só que ele não ouviu a risada depois. Porque se ele tivesse ouvido a risada... Opa! Que voz é essa? Ele foi lá e, pum, abraçou. Por quê? Ele havia ouvido a primeira voz de que não podiam levar nada. Primeira voz com Saul, dizendo, Saul, olha o seguinte, não deixa ninguém, mata todo o gado e tal. Ele foi e fez exatamente o que a segunda voz pediu para fazer. Que foi a segunda voz inspirada por aqueles que estavam com ele. Não, Saul, fica tranquilo, não, vamos segurar aqui, isso aqui. O gado é bom, como é que nós vamos matar esse gado, rapaz? Meu Deus do céu, vou fazer um corte, uma picanha na brasa muito boa. E tal. Segunda voz. Na área de finanças, Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Quem está ouvindo essa mensagem nessa manhã? E aí Deus põe no coração de todo mundo a inspiração de vender e trazer toda a sua venda para a obra de Deus. E aí no meio do caminho, dessa transação, vende aqui e tal, no meio desse caminho, o inferno levanta com a segunda voz, em Ananias e Safira, para dizer, não, cara, não precisa ser tudo. Você dá uma parte e segura uma outra, porque sabe como é que é, né? Como é que serão os dias para frente? Você tem uma reserva, um famoso pezinho de meia. Mas peraí, isso não está nos planos de Deus? Isso não está na voz de Deus, Ele é a providência, gente. E aí você já conhece o que acontece, né? Chega na presença de Pedro e diz, por que vocês mentiram o Espírito Santo? Não tem necessidade disso. Atos capítulo 27. Só estou contando os versos e as passagens que eu estou lembrando. Atos capítulo 27, Paulo, ele avisa ao chefe do navio, olha gente, eu percebo aqui no meu coração que essa viagem ela vai ser trabalhosa, com perdas aí para o navio, de pessoas, não é legal a gente zarpar agora, vamos ficar por aqui, essa semana, a gente come uma pizza, bate um papo, descansa mais um pouquinho, aprecia a natureza. E aí os caras ouviram essa voz, ele era um homem de Deus, mas foram lá perguntar. Perguntar a quem? Pastor, é o vizinho. Eu estou sempre perguntando ao meu vizinho o que eu faço. Eu vou dar uma olhada lá no jornal para ter assim, uma inspiração, para ver o que eu faço e tal. E alguém disse que fez isso, o outro também fez aquilo também, então aquilo me inspirou. Eu também fui com eles, e fui para o Beleléu com eles também. E tal. Aí o chefe do navio diz, não, olha só, essa brisa é boa, que está batendo esse vento. O quê? Meu Deus. Muito bom. Esse ventinho é bom. Aí você já conhece a história, né? E podia ter o quê? Não podia ter perdido o navio, os prejuízos. Então o que acontece na vida do cristão, por não entender essa jornada de andar pela voz de Deus na direção que nós precisamos andar, as pessoas vão tendo prejuízo em cima de prejuízo, gente. Quem está pegando isso? Olha a segunda voz. Primeira voz, Abraão, tu terás um filho, teu nome será agora Abraão, pai de muitas nações. Beleza. E o tempo passa. Dá tempo suficiente de levantar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª voz, a 11ª, e aquela perturbação contínua daquela voz, dizendo, Abraão, o tempo está passando, tu já está velho, tua mulher também, desse mato não sai cachorro e tal, papapá, até que a voz vem pela própria esposa Sara. Abraão, não dá. Deus falou que você tem um filho, mas você não tem filho, então vamos fazer o seguinte, eu vou passear 2 dias, você aí fica com essa moça que me assiste, e eu vou passear, e ver se sai alguma coisa. Segunda voz. Isso trouxe consequências até o dia de hoje. Nasceu uma outra nação, e Deus disse que ela seria tão poderosa e tão grande quanto a de Israel. E são arqui-inimigos até os dias de hoje, porque ouviu a segunda voz.
Olha como nós podemos minimizar os prejuízos, gente, e situações que acontecem na nossa vida, pelo simples fato de nós fluirmos, porque nós cremos naquilo que Deus disse, e não deixar isso para depois, para não ser contaminado com o capetóide que vem lá para te falar algo. Não é bem assim que o pastor está te falando, ele é radical. Veja que coisa interessante. Chega a vida de Davi. Agora você abre comigo, que isso aqui me abençoa muito. Eu estou falando sobre servo de uma mentalidade. E nós nos mantermos agarrados e inseridos na mentalidade do reino até o final. Até o final. Os dias passam, gente, e nós somos provados nos dias passando. E muitas vezes você dizendo assim, pastor, mas nada acontece. Mas peraí, eu faço só a pergunta. Você tem se posicionado como Deus pediu? Tenho. Então fica tranquilo. Porque ao seu tempo o fruto virá. Eu lembro um pouquinho, eu vou ler essa passagem, um pouquinho assim da minha vida ministerial, contando o tempo passado. Deus sempre colocou no meu coração uma determinada época, e era o plano dele, para que eu pudesse com a minha família para fora, para estudar, e dar sequência a tudo que Deus tinha preparado. E não foi uma espera de 5 meses, 6 meses, mas foram 9 anos. Sem a menor possibilidade, ou pelo menos assim, sinal de que as coisas apontavam que eu fosse, a não ser meu coração cheio daquela voz, daquele desejo, daquela influência, daquela inspiração, que um dia eu vou para aquele lugar. Mas só que no meio dessa história, muitas coisas aconteciam. Oportunidades de outras vozes surgiam também. Por exemplo, no meio dessa história, o pastor Fragalho, por exemplo, ele foi pastorear uma igreja na África do Sul. Pastoreou muita zebra, macaco, elefante. Ministrava muito. Imposição de mãos nas girafas. E aí eu disse para ele, Maurício, olha só, a escola que eu quero ir tem uma filial, vamos dizer assim, aí. É mesmo? Não sabia. Pois é, vai lá conhecer. Ele foi lá. E ele acabou fazendo essa escola, ele e a esposa dele. E aí sempre surgia esse papo, vem cá, por que você não vem para cá? Eu já estou aqui é mais barato, e aquilo outro, é aquela pressão, né? Não porque ele estava fazendo isso, porque, entende, eu sei o que acontece. E isso é uma das coisas que eu tenho, e eu quero te falar, o que tem no teu coração, só você sabe. Às vezes tem pessoas do teu lado querendo te convencer de outras coisas, mas você tem algo. O que significa, Deus tem o melhor para você. Se você abrir mão do melhor pelo bom, já era. Você entende que tem coisas na nossa vida que nós não podemos abrir mão? Tem sonhos no teu coração aí, que de repente você está abrindo mão. Se eu não posso morar na Barra, eu vou para Cascadura então. Eu não estou aqui falando dos bairros sem ofender ninguém, não é nada disso. Eu só estou dizendo assim, nesse negócio, tem algo no teu coração, mas aí eu vou trocar aquilo ali por uma outra coisa. Entende? Eu, na obra de Deus, esse negócio comigo não funciona. Eu chegar para mim, que pode ser feito dessa forma, vamos fazer de qualquer maneira. Isso aqui é mais barato, isso aqui é essa conversa não entra comigo. Porque se Deus colocou algo no meu coração, Ele é a providência. Então esse negócio ficou cantando, se é que eu posso dizer assim, na minha mente, e a minha mente calculando, realmente é mais barato, fica mais fácil. Ainda mais, escuta esse detalhe, há 13 anos atrás, mais ou menos, ou 14, 12, você falar que você nasceu numa cidade do nosso país chamada Governador Valadares e quer ir para os Estados Unidos, é visto negado antes de chegar no consulado, porque o cheiro daquela cidade já atraiu os policiais para te prender aqui mesmo. Agora, eu nasci nessa cidade, o que eu tenho com isso? E Deus vai e me bota um negócio no meu coração, e essa já era uma das barreiras desse tamanho. Então, a África é mais fácil, menos dinheiro. Pergunta se eu fui para a África.
E aí eu tinha que explicar para as pessoas, não, gente, olha só, o que Deus colocou no meu coração é isso. E Ele vai cumprir isso na minha vida. Não abri mão. Segurei firme. E depois eu podia contar para você inúmeros milagres para eu poder ir para lá e o que Deus fez comigo. Está dando para pegar isso, gente? Dentro dessa área aí, pastor, eu sei, todo mundo quer ter família, quer casar. Deus quer te dar uma pessoa de primeira classe, você está indo com de quinta. E desempregado. Porque é gente boa. Só gente boa. Não, pastor, meu tempo está passando. Eu não consigo, mas é aquilo que eu tenho, aquele negócio que eu tenho no meu coração. Eu não sei, eu acho que eu estou variando. Deus é o Deus do milagre, gente. Se está no teu coração, eu vou te falar, não foi você quem colocou, mas Deus. Então não vai pegando a segunda classe, terceira classe, quarta, quinta. Para com isso, que tem coisas que estão no teu coração, você tem que só manter alimentado vivo, porque Deus providenciará. E não permitir que essa segunda voz corte você da direção certa. Eu tive várias oportunidades dentro desse trajeto de coisas e tal, e me transferi para não sei o que e tal, para fazer isso, aquilo, outro, fiquei quietinho. Esse milagre tem que ser completo. Diga aleluia. Então agora pegamos um pouquinho aqui a vida de Davi, para a gente ir concluindo. Repita comigo, cuidado com a segunda voz. Às vezes ela pode vir da sua mulher, hein? Ou do seu marido. Fala a Deus, olha aí. 1 Samuel 24. Você sabe que o inferno usa outras pessoas. Nessa área, então, de ouvir de Deus, de sonhos. Sabe, 1 Samuel 24, só para te dar uma ideia. Davi, ele já estava, gente, mais do que saturado, óbvio, do ponto de vista natural, de ser perseguido por Saul, de ser um criminoso, sem ter nada nessa conta. Era um cara perseguido, foragido da lei, para ser morto pelo rei, e ele não fez nada para isso. E nós sabemos pela história, quando Samuel unge a Davi, e diz para ele que ele será rei sobre Israel, presta bem atenção. Só nessa brincadeira de ser perseguido por Saul, ele ficou, segundo os historiadores, entre 10 a 12 anos, a 14 anos, correndo da polícia. Vou te falar, né? Aí, imagine os segundos pensamentos, ungido para ser rei e tal. Como é que pode isso sobre a minha vida hoje? Aí se junta um bocado de gente para estar com ele, pior que ele, endividado, só cheio de problema. Finalmente chega um momento de Davi resolver a sua situação, e ele vai e encontra com Saul, nessa caverna que nós conhecemos, caverna de Adulão. Pastor, nunca ouvi falar, depois você lê. E Davi estava nessa caverna, e Saul entra nessa caverna para fazer o número 2. A Bíblia declara que ele queria aliviar o ventre. Só que Davi estava lá dentro. Então, 1 Samuel 24, depois dessa explanação, veja aí comigo. Verso número 4. Então os homens de Davi estava ali, no momento de surpresa, pegar um inimigo, quem é militar entende isso, o cara não está esperando que ele está o inimigo. No momento de surpresa, podia liquidar com o inimigo. Agora, olha só, Davi tinha no coração algo que ele sabia, e isso era uma realidade, estava dentro do coração dele. Ele era um rei ungido por Deus, e ele sabia no seu coração, como voz de Deus, como mentalidade, que Deus mesmo teria que afastar. Se é que um outro rei teria que chegar, é um trabalho de Deus fazer isso. Não dele de aliviar o sofrimento dele. E no verso número 4, então os homens de Davi disseram, hoje, olha só a segunda voz. Escuta como é que eles falam, hoje é o dia do qual o Senhor te disse.
Igualzinho lá, falando com Eva, porque Deus sabe que se você comer, seus olhos vão se abrir. E como Deus, você, uma conversinha. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.